Lá no início de 2021, eu decidi que eu ia começar a trabalhar como engenheiro de dados para o exterior, e eu até consegui algumas entrevistas, utilizando meu currículo, uns currículos bonitos que eu tinha na época, mas depois que eu comecei a utilizar esse currículo, eu basicamente comecei a ser chamado para todas as as vagas que eu me candidatava. E hoje eu vou compartilhar, os principais ajustes que eu considero cruciais para eu ter tido esse resultado. Isso é algo que eu sei que funciona, tá, porque eu já ensinei para várias pessoas, e é o que vai fazer você sair na frente 99% da frente dos outros candidatos. Então, se você trabalhar com dados e você está querendo trabalhar na posterior, vem comigo. Bom, nesse vídeo aqui eu vou abordar os 5 principais ajustes que eu considero que foram cruciais para eu ter tido esse resultado. O primeiro deles é que eu parei de utilizar uns currículos muito apapagaiados, sabe. O que acontece é que quando a gente não sabe, né, como construir um currículo, a gente normalmente vai lá no Google e pesquisa, assim, algum template, e a gente acaba escolhendo o template que a gente acha mais bonito ali visualmente, mas não necessariamente esse currículo, esse template de currículo, né, ele vai ser o melhor para o recrutador ler ali rapidamente no dia a dia dele, né. Então imagina a recrutadora lá, fazendo a filtragem de vários currículos para uma vaga, porra, menino chorando, cachorro latindo, sogra chamando no fundo. Então, se teu currículo ele tá cheio de informação, ele é difícil de ler, para ela vai ser mais difícil ainda, a tendência é que ela acabe descartando o teu currículo, tá. Então ele tem que ser o mais simples possível, beleza. Então esse é o primeiro ponto aí, o currículo tem que ser o mais simples possível. E o segundo é que ele precisa ser otimizado para os sistemas de ATS, tá. Esse sistema ATS é basicamente os sistemas que eles usam para gerenciar os currículos, como um Boop da vida, né. Então, imagina que lá o recrutador ele vai estar utilizando esse sistema, e esse sistema ele vai ranquear os melhores currículos de acordo com o que ele encontrar ali nas palavras-chaves, do teu currículo. Então se tu coloca o teu currículo cheio de uma formatação bem diferente, bem estranha, que seja bonita, mas que para o sistema seja difícil de ler, a tendência é que ele não o sistema não vai te ranquear tão bem, e a tendência é que tu vai acabar ficando como os últimos da fila ali para o recrutador avaliar o teu currículo, tá. Então, eu parei de utilizar esses currículos apapagados, e eu realmente sugiro que você pare de utilizar também e use um currículo mais simples possível. E você pode achar vários modelos otimizados para passar nos ATS na internet, mas caso você queira usar um modelo validado por mim, que basicamente toda vaga que eu me candidato, basicamente, eu acabo sendo chamado para as entrevistas, eu recomendo você adquirir o template do currículo, tá? É baratinho, o valor simbólico aí de R$ 37, para todo mundo que quiser poder ter acesso, beleza? Bom, então o segundo ponto é que eu removi todas as referências aos meus hobbies, tá? Eh, eu já conversei com alguns colegas meus de recrutadores, e também já ajudei alguns amigos a reformularem ali, reescreverem seus currículos. E uma coisa que eu reparei que muitos deles gostam de colocar coisas do tipo: "Ah, minha série favorita é Game of Thrones", ou "Minha série favorita é Friends", "How I Met Your Mother", ou sei lá, "Meu jogo favorito é LOL, é Dota", sei lá, ou "Se eu sou pai de 2 gatos, pai de 2 cachorros", coisa desse tipo assim, sabe? Ou "Toco guitarra". Toca o cavaquinho, sei lá. Eh, e o que acontece é que isso acaba tirando muito a atenção do que realmente importa no teu currículo, tá ligado? E o que acontece também é que, assim, durante muito tempo, né, pelo menos eu passei muito por isso, que as empresas, vê que foi vendido muito que as empresas se importam com você, que elas se importam com o que você gosta de fazer, com o seu bem-estar, com a sua qualidade de vida. E eu posso dizer tranquilamente que isso é uma mentira, tá. Você realmente é só mais um número lá para eles, e você é só mais um ativo deles que eles estão contratando para numa tentativa de trazer ou reduzir custos, ou trazer mais dinheiro para a empresa, tá. Então, não cai nessa conversa de que, as empresas se importam com o que você faz no seu tempo livre. Então, remove todas as referências que tem ali aos teus hobbies, porque muitas vezes a gente quer tentar humanizar ali o currículo, mas o que a gente acaba fazendo mesmo é distrair mesmo o recrutador para o que realmente importa, tá. Além disso, o seu currículo ele é para ser um currículo profissional, né, então ele não é para ser um perfil do Tinder ali para que a empresa goste dos seus gostos, né.
ela tem que entender se as suas habilidades técnicas, ela quer entender se suas habilidades técnicas vão trazer valor para a empresa, né. Então, esse é um conselho que eu gosto de dar: remove aí todas as referências dos teus hobbies no teu currículo. Se o recrutador perguntar na entrevista, aí você responde, tá. Mas se não, não tem para que colocar. O terceiro ponto é que eu foquei bastante nas sessões skills e experiências, tá. Eh, de fato, é de longe a as 2 os 2 pontos, as 2 seções mais importantes que você tem que focar no seu currículo. E porque o que acontece, uma das coisas que mais vai te destacar, te colocar na frente dos outros candidatos, é se você já fez algum trabalho muito parecido do que eles estão querendo, precisando que alguém faça. Então, a maioria das empresas ali, elas acabam pedindo assim para o recrutador: "Ó, quero alguém que já fez algum sistema de classificação, eh, utilizando a tecnologia X. Quero alguém que já trabalhou com tal ferramenta por durante X anos", sei lá. "Quero alguém que já trabalhou com Spark durante 3 anos". Então, o recrutador, esse normalmente vai ser o primeiro filtro ali que ele vai estar procurando no teu currículo. Então isso tem que estar extremamente claro desde o começo, tá. Você pode perceber que os recrutadores e até as descrições das vagas, elas focam bastante ali nas habilidades, nas skills, né, necessárias para aquela vaga do que qualquer outra coisa. E aí por essas 2 seções, né, skills e experiência ser bastante importante, normalmente a gente tende a colocar ali a seção de educação por último, tá. Eh e aí tem uma dica bem legal também, algo que funciona muito bem, é que o que acontece é que normalmente os recrutadores gringos, né, eles não conhecem as faculdades, as universidades daqui do Brasil. Então se tu fez a tua graduação em alguma faculdade, por exemplo, alguma federal da vida que ela tá ali entre alguns, sei lá, X%, ou ela é 1% das melhores, foi eleita 1% das melhores faculdades da América Latina, coloca isso no currículo, porque ajuda ali o recrutador a dar um respaldo ali para, pô, essa faculdade que ele fez é legal, né. Mas no geral, é uma seção que ela não vai ter tanta relevância assim, então caso tua seção de educação tá no começo lá no teu currículo, já coloca ela por último, tá. Bom, o quarto ponto é que eu adicionei, né, vários números e métricas ali que me ajudaram a contar as minhas histórias das minhas experiências, né, como é que eu utilizei as minhas habilidades para resolver problemas específicos. Então, por algum motivo, não sei porquê, mas os americanos, eles, mais do que os brasileiros, acredito, eles são tarados ali por números. Então, sempre quando você adiciona números ali, eles tendem a absorver melhor ali, a entender melhor as experiências, principalmente os recrutadores. Eh Isso também é um conhecimento bastante conhecido e utilizado, no mundo do marketing, né, o gatilho mental da especificidade. Então, quando você coloca números, no que para você no que você está querendo comunicar, fica muito mais fácil ali do cérebro de quem está lendo, de quem está recebendo a mensagem, entender, o que foi feito, tá. Além disso, a ordem, né, que eu gosto normalmente de colocar é a posição, o job role, é o nome da empresa, depois a duração, eh, de quanto tempo você ficou na empresa, e por fim ali, quando você está fazendo a descrição, né, além de você colocar os resultados que você alcançou, eu gosto também bastante de colocar as ferramentas e as técnicas e as habilidades ali, as skills envolvidas, né, naquele trabalho. Eh E assim, muito cuidado quando você estiver colocando essas métricas, tá, esses números, porque eventualmente tu vai acabar sendo questionado sobre eles nas entrevistas. Então, você pode colocar esses números mesmo, mas esteja preparado para, na hora da entrevista, você ser questionado, você conseguir explicar muito bem, cada um deles, né. Eu trouxe alguns exemplos aqui de descrições de experiências que tem, que eu gosto bastante, que eu gostei, que eu achei lá no Reddit, que tem normalmente aqui esses números e que trazem os resultados e métricas, né, de impacto no projeto. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ele conduziu testes AB para uma plataforma de e-learning, para entender ali o impacto do comportamento do usuário,
aumentando ali a utilização de um cupom em 15%. Bem interessante. Esse outro aqui ele implementou o processo de ETL com Kubernetes e Airflow, reduzindo o trabalho manual ali em 35 horas por mês e permitindo o processamento de milhões de linhas eh, de dados ali utilizando os SQL, tá? Então aqui é um exemplo bem prático que acredito que a maioria dos engenheiros de dados já fizeram ali, basicamente de reduzir o trabalho manual. Eu sei que para quem está no começo ali da carreira, ou até que para quem está mais avançado, mas nunca parou para pensar sobre isso, sobre as métricas dos projetos que você vem fazendo, que você vem desenvolvendo nas empresas, eu sempre aconselho, desde da concepção do projeto, você já começar a pensar quais são as métricas, as principais métricas que você, de resultado, você vai trazer para o projeto ou para a empresa, tá? Então, é normal que no começo, talvez, você talvez não tenha alguns números para apresentar, mas fica aí a dica já para os próximos projetos que você vai fazer, já pensar de como é que ele vai ficar ali na descrição desse projeto, como é que você vai contar essa história para as outras pessoas. Outro exemplo bem interessante aqui que eu trouxe, ó, ele implementou ali Lambda, algumas Lambda Functions e CloudWatch para monitorar ali os dados e fazer uma gestão mais eficiente do armazenamento e do processamento no S3. E aí isso resultou numa melhora do gerenciamento dos dados e no aumento de velocidade ali do processamento em 20% na cloud, tá? Então, isso é outra maneira bem interessante de você trazer um outro exemplo bem prático aí para você adaptar para sua realidade, tá? Outro exemplo bem interessante ali, de uma pessoa que já está numa posição um pouco mais de liderança, tá? Então, ela liderou ali um time de estagiários na criação de 3 dashboards internos. Então, colaborou ali com o time de marketing, para reduzir um trabalho manual ali de 75%, tá? Então, normalmente dá para fazer essas contas de maneira simples, você pergunta ali pro pessoal que estava fazendo aquele trabalho manual, né, quanto tempo ele levava ali por mês, ou até por ano, ou por semana, e você tenta, ver o tempo ali que você está ganhando em cima disso, né, com a automação ali que você criou, que está criando esse dashboard ali de maneira automática. Eh, Além disso, se você está, guiando, se você está, mentorando pessoas dentro da empresa, é extremamente importante você colocar isso no currículo também, deixar claro que você está numa posição de liderança, tá? Isso é uma coisa que eles contam que conta bastante lá para os recrutadores, somente quando eles estão buscando alguma posição mais sênior, mais de lead, tá? Algumas vezes você não vai ter uns resultados, umas métricas tão interessantes assim para mostrar, porque você vai estar fazendo ali um score no job. Por exemplo, esse carinha aqui, ele estava refatorando bastante store procedures, mas olha que interessante, ele trouxe aqui a quantidade de store procedures que ele refatorou, tá? Eu tive fazendo a otimização das queries, criando documentação e ajustando ali algumas lógicas de negócio, né, para estar atualizada de acordo com os processos atuais ali do time de marketing. Então, às vezes, isso as empresas precisam bastante também, né? Eles precisam ali, às vezes, fazer um trabalho que não traz tanto resultado ali de números, de métricas, mas que precisa ser feito. Então, é importante, é interessante também você trazer esse tipo de experiência no teu currículo, tá? Um outro exemplo bem interessante, que é muito comum a gente, engenheiro de dados fazer, de maneira geral, é desenvolver pipeline de dados em Python e SQL ali para processar dados vindos de REST APIs, por exemplo, né? Então, deixar claro, por exemplo, que foi de 3 REST APIs, nesse caso, nesse exemplo aqui, ele está dizendo que ele trouxe dados de 3 APIs, processou mais de 200 pontos de dados por dia, tá? Então, se você está fazendo projeto, vai anotando esses números ali, que depois para você trazer para o seu currículo facilita bastante. Uma outra coisa que eles se interessam bastante é pela quantidade de dados que você vem processando, que você vem trabalhando nos últimos anos, tá? Nos seus últimos projetos. Então, por exemplo, esse carinha aqui, ele colocou que ele desenhou ali uma arquitetura para ingerir eh, por volta ali de 2 terabytes de dados, de discussões, de dados de discussões lá do Reddit, e fez algumas análises ali utilizando Databricks, e ele teve uma eficiência ali no processamento
dos dados em 20%, tá. Então, um outro bom exemplo para você pegar dos seus projetos atuais e você colocar no seu currículo. Eu não vou passar por todos esses outros exemplos que eu tenho aqui, mas fica aí para você tirar um print e você parar para estudar cada um deles e se inspirar, né, se inspirar e para trazer para sua e modelar para sua realidade. E por fim, eu comecei a utilizar mais bullet points, tá. O que é que acontece, o meu currículo ele tinha muito texto grande, assim, redigido, eh e o que acontece é que, como eu falei, né, o recrutador ele tá ali no meio do furacão, fazendo lendo muito currículo ao longo do dia, deve ser extremamente cansativo para ele, então, pô, ele quando ele vê um texto ali maior, já deve ser mais cansativo ainda para ele, né, e ainda mais hoje em dia que, querendo ou não, por conta das redes sociais, o tipo de conteúdo que muita gente vem consumindo, às vezes as pessoas não têm nem paciência para ler um texto ali de três parágrafos, né, 3 linhas, perdão. Então, caso você tenha ali o seu conteúdo mais mastigadinho ali em bullet points, normalmente tende a ser mais simples para o recrutador, digerir aquele conteúdo, tá. Então é importante ter isso em mente, né, que os recrutadores hoje eles não leem mais esses currículos, e que textos grandes e difíceis ali tendem a ser mais tendem a ser mais complicados ali de serem lidos e digeridos e normalmente não tendem a não funcionar. Então esses são os 5 principais ajustes que eu considero cruciais aí, para esse meu currículo estar performando tão bem. Então o primeiro deles é que eu parei de usar currículos apapagaiados, então currículos coloridos, que tem umas formatações meio bonitas, mas com colunas, e que tem muita coisa, muita informação desnecessária deles. Eu parei de utilizar esse tipo de currículo, o meu currículo é o mais simples possível. Eu removi todas as referências aos meus hobbies, então, os recrutadores não sabem mais qual série eu assisto, qual jogo eu gosto, ou qual o esporte que eu gosto de fazer, ou qual o nome do meu cachorro, tá. Terceiro, eu foquei bastante em melhorar as seções de skills e experiências, principalmente a de experiências no meu currículo, e tentar descrever ali as minhas últimas experiências, os últimos projetos que eu vim trabalhando, o melhor, sendo o mais específico possível. 4, eu adicionei nessas experiências o máximo de números e métricas que me ajudassem a suportar ali minha história. E 5, eu tentei, contar essa minha história através de bullet points, em vez de colocar um texto grande que seja difícil de ser digerido pelos recrutadores. Então é isso, espero que vocês, peguem esses cinco ajustes que eu fiz no meu currículo e também adaptem para o seu currículo, que você possa ter bastante resultado e ser chamado para todas as entrevistas que vocês se candidatarem. Valeu!